Olá, boa noite a todos, uma satisfação estar aqui novamente no nosso estudo do Evangelho do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Vamos iniciar a nossa conversa com a oração e depois prosseguiremos no tema. Então, convido a todos a serenar os pensamentos, lembrar da figura do nosso Mestre Jesus, pedir ao Pai que nesse instante esteja em nossa casa, em nosso lar, amparando a nossa família, amparando aquele que nos ama, pedindo a espiritualidade maior para ouvir os nossos pedidos, olhar pelas nossas dificuldades nesse instante e que as palavras do Evangelho possam adentrar ao nosso coração, nos fortalecendo ainda mais. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item Provas voluntárias e verdadeiro silício. Nós vamos pegar os itens 26 ao item 31. O que seriam essas provas voluntárias? O que é o silício? Tecnicamente, o silício é um instrumento de metal, é como se fosse uma cinta, uma tela de metal, onde você pode ser toda de metal ou parte de couro, onde você colocava na coxa, poderia colocar no braço ou também no abdômen. E como é uma cinta, ele tem uma espécie de fivela onde você vai puxando essa cinta e ela vai apertando aonde ela está colocada, apertando o seu braço, apertando o abdômen ou apertando a coxa. Qual é a diferença? É um cinto que tem cravos, espinhos para dentro. Então, quando você aperta, esse cravo ele vai entrando na carne. Isso é o silício. Então, você vai apertando. Por quê? Muitos religiosos usavam esse silício como sacrifício, porque é um sacrifício, eu vou sentir a dor, eu vou resistir a essa dor, esse sofrimento, porque eu não sou digno de não sentir dor, não sou digno de não sentir sofrimento, porque Jesus sentiu a dor, foi na cruz, aquela coisa toda. Eu não vou entrar nos méritos desses detalhes, tem outros religiosos de outras denominações religiosas, vão ter uma explicação teológica para isso, tal. Não é a nossa intenção discutir se isso é interessante ou não. Claro que hoje em dia, isso é uma coisa medieval, ninguém vai defender a tortura. Tá? Mas o que é o verdadeiro silício? O que está discutindo? O que é o verdadeiro sacrifício? Vamos pegar a simbologia que o Kardec usa aqui num parágrafo, no capítulo. Qual é a simbologia desse silício? O que é esse verdadeiro sacrifício? O que é essa verdadeira prova, uma prova voluntária? Porque há provas involuntárias. Então, se tem a prova voluntária, tem a prova involuntária. Aquela prova que nós estamos sujeitos. Nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações e não é um mundo maravilhoso, né? Há pessoas ruins ainda no mundo, espíritos que não compreendem ainda o Evangelho, a necessidade de praticar o bem. Então, quando você reencarna nesse meio, você está sujeito a isso. Tá? São provas involuntárias. Você vai acabar, dada a nossa condição moral, nós também sofremos os reveses aí de estar nesse planeta. Mas há as provas voluntárias. O que são essas provas voluntárias? São testes que nós colocamos contra nós mesmos para nos desafiar. É aquele desafio voluntário. Eu vou me sacrificar por algo, vou me sacrificar nisso para beneficiar assado. Então, qual é a verdadeira prova voluntária? É aquela prova voluntária. Eu lembro de uma vez uma colega que ela falava o seguinte: eu vou fazer uma promessa, ela queria alguma coisa, a promessa é: eu vou parar de comer pão tantos dias para acontecer determinada coisa. Eu lembro que era algo nesse sentido, mas eu lembro bem do pão. Aí eu pensei assim, puxa, mas o sacrifício de não comer pão, ele beneficia alguém? Vamos supor que a pessoa coma muito pão, né? Pão é gostoso, eu gosto, né? Mas se for em excesso vai causar algum dano, algum prejuízo para o corpo, só come pão demais. Mas beneficia alguém? Só assim? Então essa não é a verdadeira prova. A verdadeira prova voluntária, o verdadeiro silício, é aquele que você se sacrifica individualmente em benefício do coletivo ou
pelo menos em benefício do próximo. Vamos colocar assim, eu vou deixar de comer um pão porque eu vou dar um pão. Aí mudou de figura. Eu estou tirando da minha mesa para dar na mesa do próximo. E aqui não estamos falando de orgulho, né? Aquele sacrifício fajuto. O sacrifício real mesmo. Eu vou comer menos porque eu preciso... eu tenho condições de repente, passar esse período sem comer, porque aquele lá é mais urgente, aquele caso é mais urgente, eu vou atender aquele caso. Então eu vou me sacrificar num momento para beneficiar o outro. Então há vários exemplos de pessoas que encarnaram na Terra e são exemplos dessas provas voluntárias, que são abnegados, né? Que aceitaram morar, por exemplo, em condições difíceis, em países muito difíceis, né? Economicamente, materialmente falando, para colaborar com aqueles ainda mais necessitados. Os baluartes aí que nós volta e meia citamos, são temas de filmes, né? A Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, e vamos lembrar os muitos anônimos, né? Vamos colocar provas voluntárias, aquele médico que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, é uma prova voluntária, ele poderia estar na sua clínica, no seu consultório, tranquilamente, ar-condicionado ligado, atendendo só gente ali e tal, quem escolhe, quem pode pagar pela consulta, mas ele opta por ir nos rincões da Terra, né, e ver coisas muito difíceis, coisas que talvez os nossos olhares não estejam prontos ainda para ver, mas ele se capacita para isso, ele sacrifica todo o seu conforto, coloca à prova todo o seu estudo, todo o seu conhecimento acadêmico para ir ajudar as pessoas nos momentos de guerra fratricida, nos surtos de fome que acontecem pelo mundo, fome e doenças. Essa é uma prova voluntária. Vamos agora para o nosso dia a dia. Provas voluntárias em que sentido? É difícil para você ficar calado diante de uma ofensa ou diante de uma contenda numa reunião de grupo, no trabalho, aquela reunião corporativa. É difícil ficar calado na live, né? Agora tem as reuniões online, as pessoas estão mais folgadas na reunião online. Então, às vezes, ela tem até, como ela está sozinha, está na casa dela, tem mais coragem, às vezes, para falar algumas coisas. E essas coisas, às vezes, acabam ofendendo um colega que está do outro lado da tela. De repente, é melhor você sacrificar o seu orgulho, perceber que se você falar vai aumentar ainda mais a confusão, né, vai causar mais transtornos, talvez o companheiro não esteja pronto ainda para te ouvir, você percebe isso e se sacrifica. Para manter o quê? A paz do resto do grupo. Isso é uma prova voluntária. Você sacrificou o seu orgulho, sacrificou a sua vaidade, aquele seu ímpeto de responder, né, em benefício de toda a coletividade. Porque talvez os outros não se perceberam o que aconteceu de errado ainda, ou não se sentiram ofendidos, ou perceberam, mas também optaram por deixar a reunião rolar e aguardar um outro instante, ou ainda deixa a reunião terminar e eu falo na intimidade com aquele companheiro, muito melhor. Então, a prova voluntária também ela envolve a questão das estratégias. Outra coisa que é importante também, ele discute aqui, sobre as provas. Então nós sabemos que todas as criaturas aqui na Terra vão passar por suas provas e expiações. Vamos supor que você olha um companheiro na televisão, ou vamos pegar esse exemplo dos Médicos Sem Fronteiras, e aquelas pessoas que estão passando por surtos de fome e tal. É uma prova? Claro que sim, é uma prova muito difícil, né? Eu não passei pela prova da fome, ainda bem, não sei ainda, quem sabe, né? O que me aguarda? O que vai acontecer comigo no futuro, nós não sabemos. Mas há essas pessoas que vão ajudar aí em outros países, né, nos rincões do planeta, como eu disse, pessoas que passam por essa prova da fome. Agora, eu, por exemplo, enquanto espírita, compreendendo que tudo tem uma causa numa existência anterior, ou às vezes até nessa própria existência, nem tudo é de vidas passadas, nem tudo é de obsessor. Muitas coisas são também relativas à nossa vida presente e não tem a ver com um obsessor, com um espírito que esteja nos perturbando, não.
Às vezes o espírito que está nos perturbando somos nós mesmos, né? Com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com as nossas ações, nós mesmos nos prejudicamos na presente existência, não tem nada a ver com outra vida. Tá? Mas vamos falar sobre a questão da vida pregressa, a nossa vida anterior. Então você, sabendo, né, um estudioso da doutrina espírita, sabendo que nada é por acaso e que aquelas criaturas estão passando por uma prova, e após vencendo essa prova com galardia, eles vão estar progredindo aí na espiritualidade, na sua vida espiritual, é razoável você deixá-los continuar sofrendo, já que é uma prova? Ou acaso assim, então, é razoável que você, ao invés de amainar o sofrimento, você intensificá-lo? Porque é uma prova, então você, aumentando a potência do sofrimento, você progride mais ainda. Não é isso. Tá? Ao contrário, nós temos que, dentro das nossas condições materiais, morais, intelectuais, nós temos que desenvolver esse dever. Tem um estudo no Evangelho que fala sobre o dever. Então nós temos o dever de colaborar com o nosso irmão em progresso. Como eu disse, na medida das possibilidades. Há irmãos que, dependendo da situação, não estão prontos para ouvir alguma coisa ou repelem imediatamente algum auxílio, etc. e tal. Mas essas questões de ordem material, por exemplo, nós podemos colaborar. Podemos colaborar com uma palavra amiga. Podemos colaborar também com o nosso silêncio, como eu disse há pouco, né? Para auxiliar aquele companheiro que está passando por uma prova difícil, né? Para que ele seja vitorioso. Sabe aquele pessoal que agora não está tendo, né? Aquelas corridas maratonas. Eu estava acompanhando agora a volta da Itália, né? De ciclismo. Então eles contornam toda a Itália, muito legal a prova, porque você consegue ver toda aquela beleza das cidades italianas. E tem aquele pessoal que fica batendo palma. Então o pessoal está lá pedalando, tal, aquele sacrifício, pegando aquela ladeira, tal, a perna pegando fogo no pedal. E tem aquele pessoal do vilarejo ali, aquelas vilas até medievais italianas, aquelas senhoras, aqueles senhores que talvez nunca montaram numa bicicleta, esportivamente falando, mas estão ali, saem na janela e bate palma, vai, você consegue, nem conhece o ciclista. Nós podemos ser essa pessoa que sai da nossa janela, do nosso mundo interior e incentiva o outro a vencer. E quando nós fazemos isso, nós saímos da nossa zona de conforto. É uma pequena prova, nós estamos deixando de olhar para dentro e olhar para o exterior. Isso é muito importante. Há outras colocações que ele coloca aqui. Vamos supor, a pessoa está muito desgostosa da vida. É um termo, acho que próprio da época aqui, onde foi escrito o texto, né? A pessoa está desgostosa da vida e vai se lançar, ela resolve entrar para a guerra. Né? O Kardec está escrevendo isso aqui no século XIX. Né? Posteriormente, a França entrou em guerra com a Prússia, veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e tal. Mas nesse momento aqui, aquelas guerras na Europa estavam muito ainda, aqueles conflitos estavam muito em voga ainda, né? Diferente do nosso momento presente. E aí ele fala assim, então a pessoa resolve, eu estou desgostoso da vida, eu acho que estou meio monótono, eu vou entrar para a guerra, mesmo que eu morra, mas a minha morte vai valer alguma coisa. Agora, ele fala, será que isso é razoável? Ora, se você entrou, se colocou para isso, né, você não sabe o futuro, você não sabe se você vai morrer, se esse sacrifício vai te levar à morte ou não. Aqui ele está falando daquele sacrifício extremo, né, quando você sacrifica a própria vida. Há um outro exemplo muito bom aqui. Você vai colaborar num socorro, numa ajuda, mas coloca a sua vida em risco. Você tem certeza que você vai acabar morrendo. E o Espírito Santo Agostinho responde com muita brilhantismo, São Luís fala, mas você sabe realmente se você vai morrer? Quem sabe, quem consegue prever os desígnios de Deus? Então, pegando nessa linha do São Luís sobre os desígnios de Deus, nós ainda não sabemos dele. Nós não sabemos quem é aquele irmão que está passando por uma provação. Talvez eu tenha algum compromisso com ele.
e eu possa colaborar. Será que se eu me lançar num auxílio, não estou falando de loucuras, né? O Espiritismo ele é racional. Eu não vou me lançar, às vezes, numa situação aí extremamente perigosa, de repente onde eu possa pôr em risco a minha vida. Você faz aquela análise, né? Nós estamos falando aqui de uma conjectura, uma ideia, mais ou menos. Então a nossa primeira vida a ser preservada é a nossa. Até porque a minha vida é preservada, eu estando bem, estando consciente das minhas possibilidades, eu tenho mais condições de me colocar à prova voluntariamente, aquela prova positiva, e também auxiliar na prova que o outro atravessa, o próximo atravessa. A proposta do Espiritismo, né, o Centro Espírita propriamente dito, ele é uma escola de almas. E o Espiritismo tem essa proposta e oferece um repertório para que nós nos qualifiquemos no enfrentamento dessas provas. O Espiritismo ele não faz proibições, ele não tem dogmas proibitivos. Talvez algum mais precipitado, o Espiritismo proíbe aborto, Não, o Espiritismo não proíbe aborto, não tem essa palavra proibição, não tem. Mas o Espiritismo nos convida, peguei o aborto como exemplo, mas poderia ser qualquer outro, mas ele nos convida a refletirmos diante das nossas ações. Ele vai nos chamar à responsabilidade, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas palavras. Em tudo, para o mal e também para o bem. Então, desde a palavra mais amiga, o ouvido mais fraterno, né? A mão que divide ali o peso daquele balde mais pesado, a mão que vai dividir aqui a limpeza daquele chão, aquela mão, como ele cita aqui, aquela mão que ajudou num cuidado de uma ferida, que amparou um braço para atravessar uma rua, tudo isso são possibilidades que nós devemos estar encarando no dia a dia. Aquele parente difícil, quem não tem um parente difícil, né? Acho que todos nós temos. Então é uma característica da nossa sociedade terrena. Então essas provas voluntárias são muito importantes, ela demonstra a maturidade da pessoa que a assume, né? Não estamos falando daquele sacrifício, né? Aquele sacrifício, você pegar o exemplo do silício, que você causa dor só em si, isso não colabora com ninguém. Né? O verdadeiro sacrifício, a prova voluntária é aquela que te ajuda, sim, mas é aquela que também ajuda o outro e a sociedade como um todo. Então fica aqui o convite para nós estarmos lendo aí o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, os itens 26 ao 31. Então eu queria agradecer a todos, lembrando para nós curtir, né, a nossa página, tá fazendo a divulgação, obviamente aquilo que você gostou, mande perguntas, né, pode estar escrevendo para nós, se tem alguma dúvida, quer perguntar uma coisa, escreva para a gente, tá? Vem acompanhando aí as nossas lives e as nossas reuniões online. Eu espero que em breve nós possamos todos estarmos presencialmente reunidos novamente na casa. Amparado nisso, vamos nos cuidar, vamos continuar, o coronavírus ainda está por aí, né? Não é brincadeira, não é uma ficção, não é um teatro, é de verdade, e vamos nos preservar dele o máximo possível nas nossas condições. Quem tem que sair para trabalhar, tem que ir para a rua, tal, se cuide, né? É álcool, é máscara, os cuidados aí necessários para nos preservarmos o máximo possível. Então vamos fazer a prece e o agradecimento? Então vamos lembrar de Jesus, nosso irmão mestre maior, agradecer essas palavras, agradecer a oportunidade de termos uns minutos para falar do Evangelho, né? Que esse amor esteja em nossa casa, ele se perpetue por toda a semana até o nosso próximo encontro. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.